É, rapaz. Como é que é o negócio aí, Juvenci? Fala comigo no ponto. Ah, então, olha, preste atenção, hein? Recado para você, atleticano. Atenção, torcida atleticana. E quem faturou os ingressos da promoção Copasa, em parceria com a Band Minas e com o governo do estado, foram os telespectadores com os finais de telefones 7300, 8445, 7707, 5998, 4555, 7969, 0239, cheio de 69, 6900, 7500 e 3901. Minha cabeça só pensa bobagem, impressionante. 3901. A produção vai entrar em contato com todos vocês. Cada ganhador leva um par de ingressos, então levam 2 ingressos para assistir de camarote o Jogo do Galo contra o Santos no próximo domingo, ok? A produção vai entrar em contato. E também você que participou para o Jogo do América pelo Twitter, a produção entra em contato pelo Twitter para vocês buscarem os ingressos, então, aqui no Alto da Raja. Ok, baby? Olha aqui, a lista de convocados do técnico Felipão tem 3 ou 4 representantes de Minas. Vocês sabem? São 3 ou 4. Responde. 4. É claro! Dedé, Vitor, Jô, e aliás já não são as principais convocações. Você começou errado. Né? Não são destaques, Tita, né? E aí os outros. Quem está brilhando e esbanjando alegria é ele, o massagista cruzeirense que tem nome de craque, Tita. Já falei com ele, tava Felipão nervoso aqui. Ele tem pinta de jogador, a correntinha, as pulseiras, mas não é boleiro. Edmar Antônio Silva, mais conhecido como Tita, é massagista do Cruzeiro e agora também da Seleção Brasileira. Emoção muito grande, né? Depois de 32 anos trabalhando no futebol, você lembrar para a Seleção Brasileira é o sonho de todos. Então, eu não estou cabendo dentro de mim mesmo. Resultado, o Tita foi parar na sala de entrevista coletiva. É, gente grande, né? Tipo, gente grande. Aos 55 anos, Tita vai, digamos, defender a Seleção Brasileira. Estou indo para somar com eles. Não sou calculador não, mas vou para somar. A entrevista foi surpreendente, reveladora. O massagista da fala fácil, da correntinha, das pulseiras, lembrou sem medo ou vergonha da origem, da infância pobre, a fome, a falta de um teto. No andar da carruagem, há tempos atrás, eu passei na cidade. Morei dentro de caixa de papelão, catava negócio na feira dos produtores para comer. Eu chegava num restaurante, antigamente tinha bandejão, voltou o bandejão agora. O restinho de comida eu ia para comer, eles jogavam fora, mas não me dava. Mas Deus é maior. Eu nunca desviei uma agulha de ninguém, certo? Nunca dei prejuízo a ninguém. Eu acho que o homem está me dando um retorno agora. Tita virou um massagista, já são 34 anos de profissão. Começou a estudar fisioterapia e, para crescer na vida, teve a ajuda de um amigo muito especial. Em 2000, o técnico do Cruzeiro era o Felipão. Daí surgiu a amizade entre ele e o Tita. Já são 13 anos e tem cada história, como a história da casa que ganhou do amigo. Pouco sabe, mas eu morava na Vila São José, agora acabou a vila, deu continuação a Pedro II. E o Felipão, eu ganhei uma cesta básica, nós sempre ganhamos, né? Os funcionários do Cruzeiro têm esse privilégio. Ele viu andando com aquela cesta, quase me derrubando. Falou, onde é que você vai? Eu vou para casa. Eu não vou levar para você. Não, professor, não precisa não. Com vergonha de levar ele na favela, né, cara? Morar num barracãozinho do tamanho da cabine que vocês fazem. O trabalho ali, pequenininho. Não, professor, não precisa não. Vou levar você. Quando ele chegou lá na vila onde é que eu morava, ele falou, não. Mas isso meu, que trabalha no Cruzeiro, vai morar num lugar desse? Se nós ganharmos a Sul Minas, nós ganhamos do Curitiba, me parece. Ele tirou o bicho dele e me deu. Deu 18 mil. E os jogadores inteiraram e comprei um apartamento. Saí da favela para o apartamento. O ex-morador de rua hoje defende a Seleção Brasileira. Edmar Antônio Silva poderia ser, como diz a música, só mais um Silva. Virou o Tita da Seleção Brasileira, digno de aplausos.
Muito bem, que a história de vida muito bacana do Tita, né, sirva de exemplo também para quem milita no futebol, principalmente quem é jogador, né, e que ele possa levar muita sorte para a seleção brasileira no ano que vem, ano de Copa aqui. A gente volta a falar disso daqui a pouco, porque agora Léo Gomide já vem para falar sobre a questão do afastamento de Ronaldinho Gaúcho. Léo Gomide, ao vivo da redação aqui da Band, com informações de Ronaldinho Gaúcho. Aliás, ele joga o Brasileiro, é dúvida para o Mundial. Você tem alguma informação quente aí, ô Gomide? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Everton. Boa tarde também a Dimar, ao Cadu, Júnior Brasil, ao pessoal de casa. Sexta-feira apreensiva para o torcedor do Galo. Ronaldinho Gaúcho, a informação que a gente tem, apurou ao longo da manhã pela Rádio Band News FM, está fora do Campeonato Brasileiro. Uma lesão muscular que chega a ser grau 3, ou seja, similar à que teve ao Leandro Donizete, que demorou 7 semanas para se recuperar na véspera daquele clássico contra o Cruzeiro, pós-Copa Libertadores da América. Só retornou agora e demorou, como dissemos, 7 semanas. Do Ronaldinho é um pouco mais grave, ou seja, são 2 meses aí de recuperação, o que daria a reta final do Campeonato Brasileiro. Para o Mundial Interclubes ainda é dúvida, mas esses esclarecimentos acontecerão logo mais na representação do grupo, 3h30 da tarde, quando o doutor Rodrigo Lasmar deve dar uma entrevista coletiva na cidade do Galo e informar um pouco mais também a torcida atleticana, que está aí esperançosa por boas notícias e ao mesmo tempo apreensiva com essa má notícia a respeito do camisa 10. Muito bem, Gomes, daqui a pouco a gente volta com você, muito obrigado. Tá aí então, Júnior Brasil, situação complicada do Ronaldinho, hein, rapaz? Uma reta final de Campeonato Brasileiro, acho que nem tanto pelo brasileiro, mas pela preparação, e a gente falava dela aqui, que era gradativa, né, para que o time chegasse bem inteiro para a disputa do Mundial, e aí o Ronaldinho parece que volta só mesmo meados de novembro, ou seja, um curto tempo para preparar. Aliás, um curto tempo não, ainda vai dar para se preparar. Mas será que ele chega inteiro, Brasil? Boa tarde. Boa tarde, grande abraço a todos. É complicado a gente falar isso, se vai chegar inteiro, como vai chegar. Surpreende pelo seguinte, a fisiologia, o departamento médico do Atlético é top, é dos melhores. E hoje com essa questão da avaliação do CK, que é a condição do jogador, se ele está no limite, está precisando de um tempo ou não, você acaba preservando, poupando o jogador. Mas isso também não é garantia 100% que ele está imune a uma contusão. Então, outros fatores também acabam contribuindo e fazendo com que o jogador tenha um tipo de contusão como essa que ele teve. Pode até ser em casa, pode ser num treinamento, que você vai bater numa bola, bate de outro jeito. Então, tudo isso é uma profissão de risco, colocando o cara fora dos gramados. Uma pena, lamentável, e ainda bem que existe um Dátalo que agora vai poder buscar oportunidades para fazer a função do Ronaldinho, mas para mim, Ronaldinho, sem a menor dúvida, é insubstituível e o que mais surpreende, tudo bem, tem 32 anos, mas não é perfil do Ronaldinho ter contusão. Ele é um cara extremamente forte, então isso também surpreende. As redes sociais, elas reverberam muito rapidamente as notícias, mas muito disse-me-disse também, né, sobre essa questão do Ronaldinho. Gente, vamos analisar com frieza e inteligência. Vocês acham mesmo que o Ronaldinho procuraria o Biteco? O Kleber falou, tô voltando, hein? Tô voltando, tô ajeitando aí, tô armando. Depois de tudo que o Ronaldinho passou, esculhambaram com a mãe do atleta lá. Vocês acham mesmo que ele procurou o Biteco para falar com o meu Biteco? Eu tô voltando, fica aí pra gente jogar junto. Você acha que ele ia falar com o Kleber, Gladiador? Tô voltando. Eles falaram de 1 milhão de outras coisas, cara. A gente tem que enxergar também que o futebol tem um lado sério, tem um lado do compromisso, né? É um grande negócio, é paixão só para torcedor, né? Mas, sincero e honestamente, falar que ele... Porque a gente já está vendo isso aí, né? Já estão falando que ele se afastou, na verdade, para se preparar para voltar para o Grêmio. Isso é brincadeira tá comigo. Brincando, de brincadeira comigo. Que isso? Pô, fala aí, Cadu. Não, boa tarde a todos. A partir do momento que ele vai ficar até o final do ano, o grande objetivo do Ronaldinho nesse momento é o Mundial, não há dúvida alguma. A contusão aconteceu, é óbvio que é algo que ele não queria. Agora, sinceramente, preocupante essa notícia. Tão surpreendente quanto preocupante, porque a gente vê o caso do Leandro Donizete, que já voltou, mas não está ali na ponta dos cascos ainda. Então, é uma comparação boa para a gente fazer. Então, se a gente contar 2 meses, mais ou menos, como o Everton falou, e está ali perto do Mundial, com um tempo até considerável para preparação, mas o Donizete voltou, só que não está pronto ainda. Em ritmo, né? E o Ronaldinho não é questão só de jogar que a gente tem que analisar, é jogar e estar no ritmo, naquela maré boa de competição. Então, realmente preocupante, a gente aguarda com ansiedade esse pronunciamento que vai acontecer hoje à tarde. Mas dizem até que pode ter sido até um pouco pior do que o do Leandro Donizete, que já foi grave, já é o exemplo que eu estou dando aqui. Então, agora, sinceramente,
é difícil essa notícia. O Everton fala, né, que nas redes sociais eles estão imaginando isso. Eu fico pensando o que um camarada desse cria na cabeça dele. Tá lá o Ronaldinho. Ó, Assis, dá um bico aqui na minha coxa que eu quero te estender a perna. Pois Aí é, vai o cara. Assis dar um bico. Não, Assis, não dá não. Chuta mais forte, que eu quero voltar pro Grêmio. Isso é louco. Pelo Cara, amor de Deus. E o departamento médico do Atlético vai ser cúmplice de um negócio desse? Como que o cara forja uma contusão dessa? Coisa de maluco. Você falou Coisa de tudo agora. maluco. Colocar em Que xeque isso? o departamento comercial, médico. médico do Atlético ou do Cruzeiro, quando acontecem essas contusões, Que porque isso? já estão falando que o Guilherme é migué puro, que o Berola é migué puro, que o Borges é migué puro, que o Dagoberto é migué puro. Porra! Então quer dizer que não tem gente séria trabalhando dos clubes? Vocês acham que o cara se formou, é médico do E a clube constituição do compactua cara, às vezes, é com esse frágil. tipo de Outra coisa? coisa. Tem jogador que se lesiona mais. Claro. Você trabalha numa empresa, não tem funcionário que falta mais, passa mal mais, que sente mal, Tem que é meio radialista doidão, que tem mais problema de tem garganta, radialista com que é o meu frequência, caso, claro. que fica rouco com frequência. Então, pô, vamos levar a coisa um pouco mais a sério também, não é? Não é só esculhambar e colocar tudo e todos em xeque, não. Né? Porque é assim, todo mundo generaliza, né? Generaliza a imprensa, generaliza jogador. Pô, peraí. E é bom também que o torcedor do Atlético tenha consciência que qualquer coisa que se fale nesse momento, além disso, é especulação. A gente conversou, eu e o Léo, o tempo inteiro pela manhã, com a diretoria do Atlético, com o departamento médico do Atlético. Existe uma preocupação, sim, porque a lesão é grave, sim. Só que neste momento não dá para o Atlético dizer assim, olha, ele vai se recuperar para o Mundial ou não. Mas por que esse tipo de situação é importante para o Atlético agora? Porque o Atlético precisa trabalhar numa reposição de imediato. A questão do Dátolo, ele é o que se tem de imediato, mas ele também é um jogador com histórico de contusão. Então, existe uma preocupação. E aí começa a aparecer mais forte ainda, se a partir da reunião do dia 9 for possível a inscrição de novos jogadores, a questão do Rodriguinho no América. E é por isso que o Rodriguinho está treinando a parte... Peraí. Aí, isso é muito interessante. Quer dizer que o Rodriguinho pode ser jogador do Atlético? Porque, na verdade, o Atlético já vinha conversando com o Rodriguinho há algum tempo. Apareceu a história dele da transferência internacional, que acabou não se concretizando. O América deve entrar com uma ação na FIFA para ser ressarcido, né, desse tempo que o Rodriguinho ficou fora. Mas por que, então, que o Rodriguinho, sendo jogador do América, ele não está treinando com o grupo do América? Por que, então, o Rodriguinho, sendo jogador do América, ele não tem atuado pelo América desde a sua volta? Por que o Rodriguinho está treinando à parte? É uma das opções que o Atlético teria. Aí a torcida fala assim, mas pelo amor de Deus, o Rodriguinho substitui o Ronaldo. Não é isso. São alternativas que o Atlético pode criar. São alternativas que o Atlético pode criar, porque ele vai arrumar aonde um meia. Do nível do Ronaldinho, isso never. Brasileiro. O Mundial depende dessa reunião do dia 9. Mas não, e até para o Mundial mesmo. Se houver a possibilidade de inscrição de novos jogadores, ele passa a ser uma alternativa. Ninguém está dizendo aqui, olha, não vai dar certo o Dátolo, mas pode não acontecer. Hoje é o brasileiro. Mas o Atlético pagaria efetivamente o que o time do exterior pagou? Não sei quais seriam os acordos. E que os tipo jogadores de situação. Seriam cedidos. Ou que tipo de situação aconteceria. A gente sabe que o América precisa de dinheiro para ajustes financeiros, sabe que o Atlético teria condição de fazer isso e ele pode sim ser uma das alternativas. Lembrando o seguinte, no caso do Rodriguinho, o Atlético não mudaria nem a forma de jogar. Com o Dátolo, ele muda um pouco mais a forma de jogar. Então é bom o pessoal ficar de olho nas situações, que também é um jogador com história de contusão. A mesmo caso do Dátolo. É uma alternativa. Daqui a pouco a gente fala mais de tudo isso. Hoje uma sexta-feira movimentada, do jeito que a gente gosta. Mas eu quero dar um recado agora para você aposentado, para você aposentada. E pedir a sua atenção. É uma notícia muito importante. Você que trabalhou durante anos, aposentou pelo INSS, mas que após sua aposentadoria continuou trabalhando, ou trabalhou um período contribuindo para a Previdência Social novamente. Você sabia que pode aumentar o seu benefício? Isso mesmo, você aposentado pode trocar a sua aposentadoria antiga, essa que você anda recebendo aí, por uma mais valiosa. Isso se chama desaposentação legal. Muita atenção. Se você é aposentado do INSS, voltou a trabalhar, voltou a contribuir para a Previdência Social, você pode desaposentar. A desaposentação é notícia em todos os meios de comunicação do país. Essa é a oportunidade de você, aposentado do INSS, aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159 como um direito legal. Então, meus amigos aposentados e aposentadas, um alerta. Corra para ter o seu direito garantido e o seu ganho ainda maior, como já fizeram milhares de aposentados. Mas atenção, aviso importante, o prazo está acabando.
Preste muita atenção, vou repetir. Se você aposentou pelo INSS e voltou a trabalhar contribuindo para o INSS, ligue agora nesse número que está aparecendo aqui na sua tela. É um direito legal, é dinheiro seu, não perca tempo, ligue agora e requeira a sua desaposentação hoje. Receba um dinheiro que é somente seu. Ligue agora no 2512-0900, está na tela. 2512-0900. Lá você poderá agendar uma consulta e se informar de seus direitos. Se o telefone der ocupado, insista, não perca mais dinheiro porque você pode aumentar a sua aposentadoria para até R$ 4.159. Peça sua desaposentação hoje. Faça como milhares de aposentados em todo o país. Ligue agora, 2512-0900, plantão de atendimento. Ligue agora, 2512-0900, tá? Não percam dinheiro que é somente seu, ok? Deixa eu falar aqui sobre essa questão aí do empate que não estava nos planos, né, e fez o Atlético estacionar na tabela justamente no momento de ascensão do clube dentro do Campeonato Brasileiro. Agora, será que por estar longe da zona de rebaixamento e da liderança, o Galo ficará de certa forma estacionado na competição? Vamos ver aí. Um Atlético parado no 8º lugar, querendo se mexer na tabela. Antes do jogo contra o Criciúma, Cuca já havia feito as contas para o Galo brigar pelo título. Nós jogamos 4 partidas no retorno, vencemos 3, perdemos aquela para o São Paulo, jogando até relativamente bem. E eu não abro mão de disputar o título. Eu sei que eu estou a 19 pontos, com um jogo a menos, pode ser 16. Se eu contar que eu ganho o Clássico em casa, são 13. Mas o empate contra o Criciúma na última quarta freou a ascensão do Atlético no Brasileiro. Aliás, os números mostram a estabilidade da equipe no campeonato. São 8 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Péssimo, viu? Acabou aquele espírito de Libertadores, Ronaldinho não joga, Tardelli não joga. Tá abaixo do nível, viu? Tá péssima. Enquanto ficar lá com Richarlison, Marcos Rocha, poupando jogador, eu não sei pra que isso. São péssimos. O Cuca tira volante, tira atacante e põe volante. Ele tá muito retranqueiro, tá medroso. Perder ponto com o Criciúma, ele vai ganhar de quem? São 32 pontos. A equipe já está garantida na Libertadores do ano que vem. E a diferença para o líder Cruzeiro é de 18 pontos. Acredito no título. O Cruzeiro tá guardando a vaga pra nós. Acredito com certeza no título. Nós estamos aí, vamos pra cima mesmo. O Cruzeiro não vai ganhar de jeito nenhum, meu filho. Não subir ainda pro segundo lugar, o primeiro. Não, vamos ficar no primeiro ainda, eu acredito. O rebaixamento também parece que está longe de ser realidade. Distância de 7 pontos para o Criciúma, o 17º colocado. Mas tem torcedor pessimista. Vai brigar para não cair do jeito que tá indo aí. O Cuca tá fraco, ele ganhou a Libertadores que o Galo tinha que ganhar. Seria o restante do Brasileirão para o Atlético uma espécie de treinamento para o Mundial em dezembro? Com certeza, é isso que nos importa. Só treino para o final do ano. E lá no Marrakech Creu. A torcida do Galo está dividida, mas está junto com o time. Domingo nós estamos lá apoiando o Atlético, vamos vencer o Santos, tamo aí. Eu acredito ainda, eu tenho esperança. Galo! Galo! É Galo! Olha, a torcida, você vê que a torcida não perde, né, a esperança ainda nesse time. Ainda sobre essa questão do Rodriguinho que foi discutida, porque não é uma informação que chega quente, ninguém confirmou lá no América, nem no Atlético e tal, né? São conjecturas que estão sendo feitas em cima de uma possibilidade real. Se o Atlético perder o Ronaldinho, ele vai ter que arrumar um camisa 10. E o Rodriguinho, que não deve se transferir para o futebol do exterior, pode ser uma opção. Agora, você acha que o América faz negócio com o Galo? Se chegar o dinheiro, o mesmo dinheiro, por que não vai fazer? O dinheiro do exterior é tão bom quanto o dinheiro do Atlético. E ainda tem alternativas de incluir jogadores. Acho que tem que fazer sim. O América já se preparou para não contar com o Rodriguinho, então já pensou. E aí ele ir para o Atlético é bom para o Atlético. E passa a ter alternativas. Da mesma forma que o Guilherme tem histórico, que o Dátalo tem histórico, o Rodriguinho também não é 100%. Né? São casos até parecidos, mas é um jogador. A gente até falava aqui que às vezes é um pouco irregular, mas quando ele joga, ele acaba com o jogo. Deixa eu dar um abraço aqui no grande Assis, irmão, empresário do Ronaldinho. Acabou de falar com o nosso produtor Henrique Comini, agora, exatamente nesse momento. Mandou um abraço para você, um abraço para você também, viu, Assis? Muito obrigado pelas palavras e pelo carinho com todos nós, com o programa, como sempre foi. O Assis disse o seguinte: Ronaldinho está tranquilo, Ronaldinho já começou o tratamento, vai à Cidade do Galo agora à tarde, vai falar sobre a contusão, ou seja,
ele não quis atropelar, não é a palavra do médico, e está certo o Assis, mas ele lembrou que o jogador está muito tranquilo, vai na Cidade do Galo hoje, vai falar, e sobre essa questão do Grêmio, onda, Cadu. Não tem nem lógica, além do que vocês falaram da questão do respeito que a gente tem que ter com o departamento médico do Galo, com o próprio Ronaldinho, com a Assis, com profissionais de qualidade, isso não tem nem lógica, porque mesmo se ele fosse para o Grêmio, coisa que eu não acredito, quero deixar muito claro, a partir do momento que ele vai ficar até o final do ano, por que não querer levar a sério e jogar o Mundial, que é a competição mais importante? Não tem nem lógica. Com o Barcelona, entendeu? Não tem o argumento em si, ele não fecha. Então não tem nada a ver, o Assis tem razão. Agora, a parte mais importante desse depoimento é a tranquilidade, né? Do e não Ronaldinho. Só isso, né, Cadu? Porque a gente acompanhou aí várias especulações, inclusive de jornalistas de São Paulo, dizendo que o Ronaldinho está pensando em aposentar depois da cirurgia. Eu falei, para que é isso? Depois do que tivesse que fazer dessa lesão, depois do tratamento, ou nem fazer o tratamento. Eu falei, pelo amor de Deus. O pessoal começa, vão criando. São Paulo já está sabendo de uma coisa que ninguém sabe. Isso é loucura, isso é loucura. Porque vamos e convenhamos. Especular o sexo dos anjos. O Galo trouxe o Ronaldinho para cá, o Ronaldinho chegou, o Atlético ganhou a Copa Libertadores, né? Jogador de fundamental importância, maior camisa 10 da história do Galo. Ponto final. Isso aí não dá nem para discutir. Agora, os caras de lá, não, mas o Ronaldinho, será que isso não é Miguel? Pô, e o Pato no Corinthians? E o Pato no Corinthians? Questiona lá, não precisa questionar aqui. Né? Claro. Então agora o jogador vai falar, todo mundo vai falar. Não dá pra entender. Ele quer jogar, quer ter ritmo, ele quer estar junto com o torcedor, que o acolheu tão bem, houve ali uma troca, uma sintonia. Então, Ronaldinho, eu não me lembro de uma contusão. Ele é um cara super profissional dentro do campo, ele não tem dessa. Ronaldinho ali deu um migué, claro, às vezes o jogador pode virar e falar, pô, cansei e tal. Isso é normal, todo jogador. Agora virar, se contundir, como que vai contundir? Volto a dizer, Assis, enfia um bico na minha perna, para, gente. Isso aí é absurdo, ouvir um negócio desse. Absurdo. De Grêmio, de Barcelona, o Ronaldinho não tem histórico de contusões, sequer medianas em termos de tempo de recuperação. Uma outra condição normal. Você não pode uma Copa, sonha, agora, e é legítimo, ele vai criar isso? O Ronaldinho, Dimar, ele já vinha sendo poupado em alguns jogos. E aí muita gente, mais uma vez, questionando. Quando a gente fala muita gente, principalmente alguns torcedores questionando, porque questionar a gente. Até que vem a informação oficial, né, claro. Então, o Ronaldinho poupado. Se ele estava sendo poupado, já não, de repente, já não era, o departamento médico já não poderia ter detectado que ele de fato estava extenuado e que precisava ser poupado. E aí, poupado ainda assim ele se lesionou, ou seja, já estava no limite. Foi isso, a fisiologia do Atlético foi que tirou o Ronaldo do último jogo. Essas foram as palavras do próprio Cuca, do próprio Atlético, quando ele vai ser poupado, porque nós temos um departamento de fisiologia que está vendo quem são os jogadores mais cansados. E neste momento seria o Ronaldo e o Fernandinho. A ideia de poupar o Ronaldo primeiro, tanto que o Fernandinho veio para a entrevista e falou, olha, vai poupar o Ronaldo agora, eu serei no próximo. Então, já havia detectado que tinha uma situação que é importantíssimo, porque poderia ter agravado mais ainda. Será que foi o limite? Será que talvez no jogo anterior, mas ao mesmo tempo, isso aí não é garantia. Mesmo talvez sendo o ponto ideal esse, não quer dizer que se você tem um controle, o cara está imune, está blindado contra a contusão. Ele se lesionou ontem fazendo 2 toques lá, o treinamento, que teoricamente o treinamento leve, né, para atleta de alto nível, para nós a gente morre em podia campo. Ter sido pior. Então ele sentiu fazendo 2 toques. Imagina se ele tivesse num coletivo ou propriamente num jogo. Podia ser em outro momento essa contusão, não dá para ter critica muito a ausência, essa matemática. A fisiologia está ali para ajudar, ela tem uma margem absurda de acerto, mas não há garantia. Você está lidando com o corpo humano, você não está lidando com máquina, você não está lidando com número. Mas uma coisa maneira de cercar, mas garantir não tem como. Mas uma coisa que é boa é saber o seguinte, que ele não tem o histórico de contusões, ou seja, ele tem um organismo que naturalmente reage melhor a essa situação. Então, por isso que a gente está falando que tudo é especulação nesse momento. Porque pode acontecer até de tarde, todo mundo chegar e falar, não, é gravíssimo, não tem jeito. Também pode. Mas o fato dele não ter esse histórico de contusões é que faz com que o Atlético tenha ou esteja falando em fazer assim, um grande grupo, uma grande força para que haja uma recuperação rápida e ele possa estar no Mundial. E cada isso ajuda. Reage de uma forma. Claro. Por exemplo, ontem no rodízio, eu comi meia hora, não aguentei mais. O Cadu aguentou aí nos 40 minutos. A Dimara, 50, o Everton, nós terminamos e ficou comendo mais 2 horas. Ele suporta melhor. O Juvenci está passando uma informação para mim aqui de que a contusão que tirou o Ronaldinho no maior período
dos gramados foram de 6 semanas, nessa contusão, em 2008. Ele ficou 6 semanas. O doutor Osmar de Oliveira disse que, por mais grave que seja a lesão muscular, se não for necessário uma cirurgia, ele ficaria mais ou menos 40 a 50 dias parado. Acabou o brasileiro. Acabou o brasileiro, daqui 50 dias. Mas isso não é o de menos agora, né? Vamos ser sinceros. A torcida está preocupada chegar ali em bom nível para o Mundial. Exatamente. Então o brasileiro, com ou sem o Ronaldinho, não muda nada. Não vai mudar. O Atlético fechar em quinto, terceiro, segundo ou 15º, não muda nada. E tem substituto, esse que a gente está falando, não no nível do Ronaldinho, que esse é muito difícil. Craque, gente, craque não tem substituição. Mas tem os caras que podem fazer a função. O Luan, o Tardelli, o Dato, vai contratar mais alguém aí. Deixa eu só registrar aqui algumas... Só para quem falava que era frescura essa história de poupar jogador, de um jeito cruel e que a gente não gostaria, mostrou que o Departamento de Fisiologia realmente conhece muito, porque já estava vindo ali dizendo que o cara estava precisando ser poupado, que estava correndo risco de acontecer alguma coisa. Infelizmente aconteceu, mas mostra para essas pessoas que sempre vêm com aqueles argumentos, né, de o cara ganha muito dinheiro, tem que jogar sempre, as coisas não são por aí. E tem a ver também com que esse movimento que os jogadores estão fazendo, e que ontem a diretoria do Santos já apoiou, que é a questão do calendário brasileiro. A história do jogo quarta e domingo. Tá aí mais uma prova, tá aí mais um argumento que vai ser utilizado por eles. O cara vem de fora ou não vem, como é o caso do Ronaldinho, que já tinha feito a adaptação no Flamengo, você imagina, se ele sentir isso tudo, você imagina quem está chegando agora. As outras situações, o atleta de ponta sofre. E dos países também de ponta do futebol mundial, só o Brasil está fora do esquema, cara. Uruguai, Argentina, todo mundo está no calendário. O calendário hoje, pessoal, não é um calendário europeu, não é mundial. É um calendário mundial. E só o Brasil não está adaptado. E eu vou dizer mais, Essa questão de mata-mata, essa discussão de jogadores aí e tal, vocês querem apostar que esse campeonato de pontos corridos começa a ser discutido? Está subindo o telhado. Vocês querem apostar? Infelizmente. Ano passado o Atlético ficou boa parte liderando. Depois o Fluminense passou e tal, ganhou. Para o Fluminense, para a TV que detém os direitos, o Fluminense ganhar não é bom, não. O Fluminense, a torcida dele no Rio é pequenininha. O Atlético também não. O Cruzeiro também não. Então, bom é Corinthians, já subiu no telhado. Vai voltar o mata-mata? Eu entendo que sim. Eu até gostaria que vocês falassem sobre isso. Para mim, o mata-mata vai voltar. Que isso, sabe? Eu acredito que vai voltar. Tá? Não, acho que existe pressão. Sabe o que acontece, Cadu? Esse campeonato, chega uma parte do campeonato, bem na meiuca, final do primeiro turno, início do segundo turno, ficam jogos enfadonhos, a audiência cai, né? Quem precisa vender para faturar em cima de jogos não vende. Os estádios estão começando a ficar vazios. Mas o problema está vazio porque o preço do ingresso é caro. Também, não adianta conjunto de fatores. Essa realidade Brasil, mas no mata-mata... barato. Que barato. Não, mas no mata-mata, Brasil, mas no mata-mata o cara paga caro para ir. Para ver, porque é decisão. Cara, mas é uma coisa injusta. Uma coisa é assim, Cruzeiro e Portuguesa no Mineirão. Um exemplo, Cruzeiro e Portuguesa no Mineirão valendo 3 pontos. O torcedor pensa 2 vezes. Cruzeiro e Portuguesa no Mineirão valendo uma classificação. Ele vai. Claro. Então, mas, cara, é injusto. Eu também acho injusto. Eu sou a favor de premiar a regularidade, aquele que se preparou para aquilo, porque 2 jogos, mata-mata, entram diversos atores, uma expulsão, um peru, uma falha, tudo muda. Mas tem que lembrar o seguinte... Regularidade é campeonato brasileiro. Mas, Cadu, só pro torcedor, claro, e pro torcedor saber uma coisa, não dá para mudar para a próxima temporada, porque o Código de Defesa do Consumidor protege, aí tem que ter uma discussão, pelo menos de 1 ano, para que isso seja mudado. Então não é uma mudança de imediata, mas existe a pressão. E eu vou dizer mais, hein? Sabe que eu ouço muitas emissoras de rádio lá de São Paulo e estou falando isso porque eu escutei. E eu vou citar até o nome. Roberto Carmona, tem 50 anos de beirada de campo, foi repórter e hoje é comentarista da Rádio Transamérica de São Paulo. Ele falou hoje, tenho informações seguras, ouvi na Rádio Transamérica, tenho informações seguras de que o mata-mata vai voltar dentro do futebol brasileiro. Então, essa discussão começou a ganhar corpo, principalmente porque o Cruzeiro está deitando em cima de todo mundo. E Atlético e Cruzeiro vão deitar de novo. E Atlético e Cruzeiro vão deitar. Eles estão vendo a perspectiva para o ano que vem, que é de Cruzeiro e Atlético na ponta de novo. Entendeu? E se o Atlético tivesse planejado um pouquinho mais, estava lá em cima brigando cabeça a cabeça com o Cruzeiro, porque o principal adversário do Cruzeiro, na minha avaliação, gostaria de saber a opinião de vocês, se não tivesse perdido tantos pontinhos bobos, estou falando de força de elenco e também do tempo, do período, da estrutura, era o Atlético. O principal adversário do Cruzeiro seria o Atlético.
E o Cruzeiro está atropelando e aí esse papo está voltando. Mas vamos falar de uma coisa muito boa. Olha só. Olha a Kate na passarela estrelada, em primeiro lugar no Brasileirão, hein? E com aquela dica que você estava esperando, está pensando em realizar o seu sonho e precisando de uma mãozinha? A Um Brasil, através do Consórcio Nacional Chevrolet by Gemac, te ajuda. Planos para carros novos e seminovos com parcelas a partir de R$ 299,00, sem taxa de adesão e sem burocracia para você conquistar o seu carro novo. Um Chevrolet zerinho para passear pela cidade. Já pensou? Adeus metrô lotado, adeus ônibus demorado e seja bem-vindo à comodidade. Muita facilidade para você, não é mesmo? Então agende uma visita. 3003-4443, 3003-4443 e olha só que moleza. Se você preferir, nós iremos até você. R$ 299,00 mensais é muito pouco para realizar o seu sonho, não acha? E além disso, aderindo ao consórcio, você concorre a prêmios mensais de R$ 25.000. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares e toda a região. Agende uma visita, 3003-4443. Olha a promoção aí. Quem agendar uma visita e depois adquirir o consórcio, irão receber a camisa do seu time do coração. Seu sonho mais próximo de se realizar do que você imaginava, inclusive, e com parcelas que cabem no seu bolso. Ligue para 3003-4443, 3003-4443 e agende uma visita. É Um Brasil trazendo o sonho do carro novo, claro, para você. Queitinha sai desfilando, a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutos, já, Diogo Ramalho. E tem também o Alexandre Matos, falando desses times aí que estão querendo tomar os jogadores do Cruzeiro, estão querendo acabar com o Cruzeiro. Alexandre Matos, ele fala aqui nos donos da bola. E Diogo Ramalho também atualiza as informações. Afinal de contas, está acompanhando o treino do Cruzeiro e fala daqui a pouco aqui nos donos da bola. Até já.